Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja qual for o horário aí que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula, certo? A gente vai dar início a mais uma aula de redação e eu dei uma pausa nas aulas que eu estava mandando para vocês, né? Por conta que eu já tinha cumprido com a quantidade de aulas estabelecida no primeiro semestre. Então a gente vai entrar agora, né, para o segundo semestre. E aí no primeiro semestre a gente trabalhou vários assuntos, né? A gente falou sobre as competências, a gente falou sobre cada parte do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente falou sobre algumas teorias, né? A gente falou sobre algumas teorias sociólogas e algumas teorias gerais. E agora a gente vai dar uma continuidade mais ou menos nessa pegada, certo? De repertórios e de outros assuntos que eu acho pertinente para vocês, certo? Eu espero que vocês estejam bem, né? Que vocês estejam todos em casa, cumprindo a quarentena direitinho, que a gente ainda não saiu, né? A gente ainda não saiu da pandemia. Mas espero que vocês estejam bem. E vamos dar, sem mais delongas, né? Vamos dar início à nossa aula, certo? Então, o objetivo da aula de hoje, basicamente, é apresentar repertórios, né? E relacionar ele com os temas. Quando a gente der essa aula presencialmente, eu gosto muito de debater com vocês, mas como não vai ser possível, eu vou debater aqui, não debater sozinho, né? Mas vou falar aqui algumas coisas que eu acho interessantes sobre o tema, certo? O primeiro que eu trago para vocês é a Constituição Federal, certo? Peço desculpa esse barulho que tá passando aqui do lado, porque acabou de passar um carro da Macavi, não sei como, mas vai dar certo. Voltando ao raciocínio. O primeiro repertório que eu trago para vocês é sobre a Constituição Federal, certo? Que a gente sabe, né, que a nossa Constituição Federal é datada de 1988 e como todo mundo já percebeu, né? Todo mundo não, mas tipo assim, como a gente percebe, né, que está aqui na nossa frente, a República Federativa do Brasil, ela apresenta alguns objetivos fundamentais, que basicamente eles estão elencados no artigo 3, né? Esses objetivos a gente chama eles também de incisivos, certo? E aí a gente tem aqui que o artigo 3, né, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Aí a gente tem o incisivo 1, né? Construir uma sociedade livre, justa e solitária. A gente tem solitária não, solidária. A gente tem o segundo incisivo, né, que é garantir o desenvolvimento nacional. A gente tem também o terceiro incisivo, né, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? E a gente tem o quarto incisivo, que é promover o bem de todos, sem preconceito de origem de raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação, certo? Então a gente tem esses quatro incisivos que estão dentro do artigo 3 da Constituição de 1988, certo? E aí, como é que a gente vai usar esses incisivos na nossa redação, né? Basicamente, a gente tem, né, de acordo com o tema exigido, né, a gente vai escolher qual é o incisivo que mais se adequa àquele contexto, certo? E aí, a problemática, né, por sua vez, será justamente dizer que esse objetivo fundamental não está sendo respeitado, tendo em vista, né, a exigência, a persistência, a manutenção do problema. Então, eu introduzo esses incisivos na minha redação exatamente assim, dizendo que eles não estão sendo respeitados. Geralmente, a maioria dos problemas que o Enem nos traz, eles ferem alguma coisa da nossa Constituição, certo? Então, exatamente, e esse artigo, ele traz incisivos muito pertinentes para a gente, que a gente use dentro dessa redação. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, como tema, né, o envelhecimento da população idosa no Brasil. Então, vou ler com vocês e vou dizer como foi que entrou aqui. E aí ele fala assim: de acordo com o artigo 3, incisivo 4 da Constituição Federal de 1988, é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Entretanto, tendo em vista a marginalização da população idosa no país, percebe-se que tal objetivo não é alcançado. Diante disso, deve-se analisar como o sistema capitalista e a negligência do poder público provocam a problemática em questão. Esse trecho eu tirei de uma redação, né, que é de um exemplo de redação do Redação Máxima, em 2019, né, que eles colocaram lá esse exemplo.
E aí, o que é que a gente vê? A gente vê que a pessoa introduziu trazendo a Constituição, que é perfeito. E aí, o que foi que ela trouxe? Ela trouxe o incisivo 3 que fala, né, é um dos objetivos da República, né, é promover o bem-estar de todos sem preconceito de origem de raça, de cor, ou qualquer outro tipo de discriminação. E aí a gente viu que a temática aqui foi o envelhecimento da população idosa no Brasil. O tema ele é bem genérico. Ele não traz uma problemática em si, mas ele quer que você fale alguma coisa sobre o envelhecimento da população idosa no Brasil. Aí o que foi que essa pessoa pensou? Poxa, a população idosa no Brasil ela é muito marginalizada. Isso é a problemática, certo? E essa problemática ela fere o incisivo 4. Porque eu estou tendo preconceito contra a idade de alguém. Eu estou menosprezando aquela camada da população por acreditar, estou marginalizando aquela parte da população, né? Porque eu tô tendo um tipo de preconceito, certo? Contra a idade daquelas pessoas, certo? E aí a gente vê que ele traz, né, a tese dele. Ele diz que isso se deve ao sistema capitalista e à negligência do poder público, certo? Então, e claro, isso ele vai trabalhar durante o texto dele, né? Porque isso é só a introdução. Então, o que, que ele quis dizer? Ele está querendo dizer que o incisivo 4 diz que a gente não deve ter preconceito contra idade, contra raça, contra origem ou contra qualquer outro tipo de coisa, mas que quando a gente vê o envelhecimento da população idosa, a gente viu que a população idosa ela é marginalizada e aí tá ferindo esse incisivo, certo? Não tá respeitando esse incisivo. E aí ele traz a tese, né, com dois núcleos, que são as causas, né, por que essa problemática está acontecendo. E aí ele fala que é por causa do sistema capitalista e da negligência do poder público. E aí, claro que ele vai desenvolver isso durante o texto dele, a gente vai entender melhor, o que isso está relacionado, certo? A gente percebe também que dentro dessa introdução, se você trocar essas partes que estão vermelhas, você pode adaptar ela a qualquer tema que fira esse incisivo também, certo? Porque, ó, em vista à marginalização da população idosa, isso é a problemática que ele está trazendo. Essa é a problemática. E essas outras duas partes vermelhas aqui, que eu tenho aqui e aqui, são os meus dois núcleos da minha tese, certo? Então, eu trocando essas duas coisas aqui, adaptando para o tema que eu quero, que fira esse incisivo aqui, eu consigo facilmente adaptar essa introdução para vários outros temas, certo? E aí, a segunda teoria que eu trago, né, é a do Zygmunt Bauman, que muita gente diz que é uma teoria clichê, certo? Mas uma teoria ela não é clichê só porque todo mundo conhece ela, certo? Isso não faz dela ser clichê, faz ela ser conhecida. A gente sabe que hoje muita gente usa o Bauman na redação, certo? E isso não diminui o seu nada da sua pontuação, desde que você saiba desenvolver da maneira correta, é lógico. E aí o que é que eu tenho? O que é que o Bauman ele nos fala, né? Ele fala assim: de acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, estamos vivendo a modernidade líquida. Para ele, a sociedade atual é marcada pela fragilidade das relações sociais, tendo em vista que o individualismo e a falta de empatia e de alteridade são as principais características da contemporaneidade. Então, o que é que essa teoria ela nos diz? Essa teoria ela nos diz que, segundo Bauman, ele acredita que hoje a gente está vivendo uma modernidade líquida porque as relações estão frágeis. E as relações estão frágeis porque as pessoas elas são muito individualistas e têm muita falta de empatia, certo? E isso a gente pode fazer uma reflexão com o contexto que a gente está vivendo atualmente. Atualmente a gente está vivendo em um cenário pandêmico, né? A gente está vivendo numa pandemia e a gente vê que muitas pessoas demonstraram individualismo e falta de empatia, principalmente quanto ao descumprimento das medidas de isolamento social. Por quê? Porque quando essas pessoas elas saem e a grande maioria, né, que está descumprindo, às vezes são jovens que estão indo para praias, para baladas, se aglomerar realmente, tipo, se aglomerar com muita gente, é, às vezes até que nem conhecem, tipo, de ir longe, certo? Então, tipo, isso é uma falta de empatia muito grande com o próximo. Por quê? Porque às vezes os jovens, né, eles não sofrem tanto efeito
do coronavírus, né? A gente, claro que tem que depende de sistema para sistema imunológico, né? Mas a gente vê que de maneira geral o jovem ele não sofre tanto, ele não morre, né? Ele não sofre tanto com o vírus. Mas a gente vê que pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, pessoas que são consideradas do grupo de risco, elas perdem a vida para o vírus, né? Os idosos, elas perdem a vida. Então, quando esse jovem ele sai e ele vai e esse jovem ele vai se juntar com outros jovens e às vezes pega esse vírus e passa para uma pessoa idosa, ele às vezes sai ileso e a pessoa acaba morrendo. Então isso demonstra uma falta de empatia muito grande, não só do jovem, mas de todo mundo, certo? Da grande parte da população que não está cumprindo, certo? E aí, né, como a gente pode usar essa teoria na redação, né? E aí a gente pode utilizar a teoria do Bauman em temas que a problemática seja causada pelo individualismo, né? Como, por exemplo, doação de órgãos, temas ambientais, invisibilidade das pessoas em situação de rua no Brasil, certo? E aí como é que a gente pode entender isso? Na doação de órgãos, gente, a gente tem a gente tem uma baixa adesão muito grande da doação de órgãos. E muito disso se deve às pessoas não pensarem no próximo, né? Não pensarem, como é que eu posso dizer? Não pensarem no próximo, em quem vai receber aquele órgão, né? Que ali, às vezes ali às vezes não, quase sempre é uma questão de vida ou morte, certo? Em questões ambientais, a gente pode pensar assim: a gente produz tanto lixo que a gente não pensa, né? A gente não pensa nas gerações futuras. Que isso vai, às vezes a gente não sente isso, mas a geração futura pode sentir muito isso, certo? Muito as consequências da nossa excessiva produção de lixo. E, claro, aqui essa terceira imagem, ela vai nos mostrar a questão das pessoas em situação de rua, certo? A gente sabe que não é a causa principal, mas a gente sabe que a, eles continuarem ali, muitas das vezes se deve ao fato da sociedade não olhar para eles, né? Não olhar para essa população, não tentar inserir essa população de novo. Não tentar colocar essa população no mercado de trabalho, não tentar inserir essa população de novo na sociedade ativa, certo? Então, a gente vê que o individualismo, ele é uma da causa do problema dessas três temáticas e de várias outras temáticas. Então, temáticas que o problema seja o individualismo, vocês podem utilizar a teoria de Bauman para sustentar, porque Bauman fala que as nossas relações estão fluidas, que elas estão parecendo um líquido, porque a gente é individualista, porque a gente não tem empatia, porque a gente não pensa no outro, certo? Então, ela pode ser utilizada também. E aí a gente tem a nossa terceira e última teoria, que é a teoria do Adorno e do Horkheimer, certo? Que eu acho que eu já vi ela em algumas redações de vocês, certo? E aí, o que é que essa teoria diz, né? Adorno e Horkheimer, filósofos e principais representantes da escola de Frankfurt, são um dos responsáveis pela criação da teoria crítica. Para eles, o sistema capitalista, através da indústria cultural, implanta a necessidade de consumo nas pessoas. O capitalismo, para eles, não vende apenas produtos, mas sim uma pseudo-felicidade de consumo. Ou seja, a indústria cultural transformou os indivíduos em objetos e não permite a formação de uma autonomia consciente, provocando dessa forma a crise da razão. Assim, aumenta o número de pessoas alienadas que integram a chamada cultura de massa. Ou seja, o que ele está falando? Ele está dizendo que o sistema capitalista ele implanta na nossa mente uma necessidade grande de consumo. Por quê? Porque a gente acredita que consumindo aquilo ali a gente vai ser feliz. E aí ele chama isso de uma pseudo-felicidade. Porque é uma felicidade que passa rápido, certo? Que ela não é uma felicidade genuína, certo? E aí ele diz que isso, né, faz com que nós nos transformemos em objeto. E a gente acaba não pensando de maneira correta. E a gente tem uma crise da razão, a gente fica alienado, a gente consome produto porque estão jogando na nossa cara, a gente não pensa, a gente simplesmente consome. E isso gera, né, faz com que a gente integre uma cultura de massa. Uma massa que é fácil de ser manobrada para qualquer que seja o fim de alguém que tem um pensamento menos como é que eu posso dizer? Um pensamento mais crítico do que essa população, certo? E é isso que a teoria nos fala. E aí, como eu posso usar isso na redação? Eu posso usar isso
em temas, por exemplo, né, que dê para usar consumismo ou alienação como causa dos problemas. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, né? O primeiro é relacionado ao culto ao corpo perfeito, certo? A gente sabe que, assim, quando a gente para analisar as crises que existiram no Brasil, a gente vê que um dos setores que menos é afetado durante as crises é o setor de cosmético, porque é um setor que cresce muito, o setor de beleza, porque a gente nunca para de consumir isso. E às vezes, esse consumo exagerado é justamente por causa desse padrão de corpo perfeito que é implantado e a gente quer chegar ali. Então a gente consome muita coisa. A gente consome produto cosmético, a gente consome plásticas, a gente consome várias outras coisas para tentar chegar àquele corpo ideal, porque a gente tem na nossa cabeça que ao chegar naquele corpo ideal a gente vai ser feliz, que é justamente esse lance da pseudo-felicidade, certo? Então a gente é consumista relacionado a isso e a gente também se torna alienado, porque a gente não pensa enquanto a gente está consumindo, certo? E aí a gente tem aqui a segunda parte, né, que é falando sobre a mobilidade urbana, essa segunda figura. Por quê? Há alguns anos atrás a gente tinha uma quantidade de carros em circulação, claro, porque a população era menor. Mas hoje a gente tem uma quantidade muito grande, às vezes a gente tem mais de 2 carros por casa, certo? E às vezes isso é porque a gente implantaram na gente uma falsa sensação de pseudo-felicidade de que a gente tem que ter aquele carro, às vezes sem necessidade, às vezes um carro mais caro do que o que a gente tinha antes, para que a gente tenha status, para que a gente seja feliz, porque para que a gente seja bem sucedido. Então, a imagem do carro, do transporte, é muito vinculado ao sucesso, né? Ao sucesso daquela pessoa. Então, a gente acaba consumindo muito e esse problema da mobilidade urbana acaba sendo causado também por causa do consumismo. Porque quanto mais carros, mais problemas a gente vai ter na mobilidade, certo? E aí a gente tem essa terceira fotinha aqui, que é esse cara segurando um celular, né? Então, esse celular, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês é do celular da Apple, certo? Um exemplo. Todo mundo que tem um iPhone, que é o celular da Apple, sempre tem a vontade de ter o novo celular. Se eu tenho 6, eu quero ter o 7. Se eu tenho 7, eu quero ter o 8. Se eu tenho 8, lançou um 9, eu quero o 9. Isso a gente fica gerando um consumismo muito grande, certo? Porque a gente também tem aquela falsa sensação de que se eu tiver aquele celular, eu vou ser mais feliz, ou então eu vou ser mais realizado. Às vezes a Apple ela lança de 1 a 2 celulares por ano. E esses celulares às vezes mudam pouquíssima coisa dos celulares antigos. E o preço é maior, claro, né? E a visão daquele celular é melhor, né? A visão da pessoa que está com aquele celular é uma pessoa tipo, poxa, a pessoa tem um celular, um iPhone tanto, né? Então, tipo assim, pô, a gente já pensa em poder monetário grande. Então, esses temas que trabalham com consumismo podem ser utilizados na teoria do Adorno e do Horkheimer, certo? E aí a gente chegou ao fim da nossa aula, né? Da nossa aula da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não foi uma aula tão longa, certo? E aí eu vou tentar montar um material relacionado a a penúltima aula que a gente teve, a essa aula, e colocar no Drive para que